meus irmãos! E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal A Vida na Videira. E se você não é inscrito no canal, eu quero te pedir nesse momento para que você inscreva-se. Aonde? Do lado direito da tela tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica aí, curta esse vídeo, comenta esse vídeo se você foi abençoado, comenta nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo porque esse vídeo vai estar libertador e vai trazer cura para as nossas vidas, porque Deus é um Deus de cura. Então, para começar esse vídeo, eu estou aqui com essa convidada ilustre, com a Eduarda Matos, com a Duda. Duda, se você não conhece a Duda, tem vídeo já dela aqui no canal, tem um podcast dela, ela contando a história dela, como ela conheceu Jesus, quando ela creu no Senhor. Então, assiste aí o podcast da Duda, que tá show de bola. E lá ela vai estar se apresentando melhor. Aqui a gente já vai entrar direto já nesse vídeo, que é esse tema muito forte e pouco falado. Sim? A Duda está aqui falando sobre isso. É bom sempre falar de livre e espontânea vontade. Ela sentiu isso ao coração, Deus ministrou o coração dela para trazer isso aqui no canal e ser falado aqui no canal. Então, vale muito a pena a gente falar sobre isso, porque às vezes quem está assistindo vai falar por que ela está falando disso? Ela se sente à vontade de falar isso? E sim, né? Ela está aqui direcionada pelo Senhor. Tudo que a gente faz nesse canal é tudo direcionado por Deus. Não é na força do nosso braço, não é do jeito que a gente quer. Já teve vários vídeos que eu e o João Renato a gente gravou, vocês não ficam nem sabendo. E na hora de postar o vídeo, Deus falou, não é a hora ainda, pode segurar o vídeo. Eu tenho tudo no Drive guardado, esses vídeos. Então, existe um tempo certo para todas as coisas, a gente crê nisso e chegou o tempo disso, a gente está sabendo que a gente está sendo direcionado por Deus. Amém. É um tabu falar sobre e acontece muito isso. Mas E nesses últimos dias, né, nós recebemos notícias, gráficos e tudo em jornais que aumentou o número de casos devido à pandemia, onde as crianças estão ficando em casa, ficaram em casa por causa da escola e aconteceu isso. Do que nós vamos falar, Duda? a gente vai falar sobre abuso sexual. Abuso sexual. Só que nós não estamos aqui para apresentar um problema para você. Nós estamos aqui para apresentar uma solução para você. Só que antes da gente apresentar essa solução, eu trouxe aqui uma pessoa que tem legalidade, porque ela já passou por isso, né? Ela já passou pelo abuso e ela já decidiu perdoar. Então, nós estamos aqui para apresentar esse Jesus para você. E antes de tudo isso, eu quero que você conte sua história, Duda, para as pessoas. Bom, dos 5 aos 9 anos eu fui abusada pelo meu avô. E pra mim, hoje não é nem um pouco, assim, não me dói nem um pouco de contar isso, graças a Deus. Eu costumo dizer que tem coisas que acontecem na nossa vida para que nós possamos ser usadas lá na frente, né? Quanta maturidade. Então, eu acredito realmente, não que Deus queira, né, que você seja abusada, jamais, Deus nunca quis isso em mim. Mas Ele transforma algo mal em que Satanás fez para destruir a minha vida em algo bom, que é hoje eu contando meu testemunho e podendo curar pessoas, podendo libertar pessoas e ajudar pessoas. Forte. Então, pra mim, eu não tenho problema nenhum de contar e é muito bom falar. Eu costumo dizer que, eu costumava dizer muito, e se eu não tivesse sido abusada, né? E no outro vídeo eu falo sobre a rejeição, e uma das causas da rejeição, da minha rejeição, foi por conta do meu abuso. Então, eu costumava dizer assim, tá, mas e se eu não tivesse sido abusada, né? Ah, mas e tudo é por conta, me vitimizava, né? Porque
como eu perdi a virgindade muito cedo, né, com 5 anos, meu corpo cresceu muito. Então, os meus seios cresceram muito. Eu passei por cirurgia com 13 anos de idade. E eu sofri muito bullying na escola, porque eu tinha um seio grande e um corpo de uma mulher já, né? E que não condizia com as minhas amigas ou meninas da mesma idade. Então, pra mim, eu sempre me vitimizava com aquilo, né? E se eu não tivesse sido abusada? Se isso não tivesse acontecido, não seria desse jeito, né? Mas quando eu entendi em Deus que realmente algo que Satanás faz, Deus pode mudar aquilo para algo bom, eu entendi que a minha história é essa. Nossa, você decidiu aceitar as Eu pessoas. decidi aceitar e hoje, pra mim, o meu maior legado, né, a gente vai falar mais pra frente sobre a cura disso. Então, hoje, sentar, né, agora com a minha filha, eu poder sentar com ela um dia e contar essa história e falar sobre perdão pra ela. Então, a gente não tá aqui mais pra enfatizar no abuso sexual, o abuso e a dor, mas a gente tá aqui pra enfatizar o abuso, talvez, mas com a cura dele, né? E às vezes, eu costumo dizer que eu, por exemplo, fui abusada sexualmente, né? Mas nós temos filhos, mulheres, inúmeras pessoas que são abusadas mentalmente, né? Ou às vezes só pelo fato eu conheço uma pessoa em que o avô dele abusou ele, mas abusou ele mentalmente. Ele fez o neto ver vídeos pornográficos, né? E o pai desse menino, quando ele contou, não enfatizou isso como um abuso. Não, abuso pra mim era só a penetração, ele falou. E eu achei aquilo tão ridículo do pai, porque a dor de um filho, porque assim, eu falo muito pra pais hoje, cuidem muito do que seus filhos vão ver, o que seus filhos vão olhar. Eu tenho uma psicóloga amiga minha que ela diz assim, eu prefiro que a minha filha assista filmes de tiro, filmes de guerra, do que filmes de romance. Porque hoje em dia as meninas estão trazendo a sexualidade muito cedo para a vida delas, pelo que elas veem e escutam. Então cuide, você aí de casa, cuide o que a sua filha, seu filho esteja olhando, ouvindo. E os nossos olhos são a janela da alma. Sim. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós escutamos, isso nos ministra. Tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. E a gente vê quantas crianças, eu falo assim, na minha época de adolescência, a gente brincava de Barbie ainda, né? Hoje, na adolescência, as crianças já estão namorando, já estão, sei lá, tendo casos, meninas grávidas já, sem ter passado por uma infância, sem saber o que é brincar. Pulam um processo, né? Pulam um processo. E é muito por conta disso, do que está vendo, né? Eu costumo dizer que tem a gente vê mesmo, né? Eu menstruei cedo, né? Mas por conta do abuso e porque a minha sexualidade foi aflorada muito cedo. E a gente costumava ver antes meninas menstruando com 16 anos, 18 anos. Hoje em dia as meninas menstruam com 9, 8, 7. Entende? Então por quê? O que elas estão vendo. Procura, né? Procura uma psicóloga. Eu não sou psicóloga, mas eu já vi psicólogos falando disso e essa minha amiga fala muito sobre isso. Ela fala, Duda, cuida muito que olha, né? Porque tem tudo a ver o olho, né? Nós somos pessoas de visão, né? Então se a gente não vê, a gente não crê, não é isso? Então assim, é muito complicado o mundo hoje. E eu fui abusada dos 5 aos 9 anos, mantendo relação sexual. Eu era abusada dentro de um cemitério, numa chácara. Pra mim, era um momento muito ruim, né? Eu fui abusada junto com 2 primas minhas. E lá,
eu tenho lapsos assim, de memórias, porque graças a Deus, com a cura, veio também essa cura interior. Então, eu conheço algumas pessoas que eu já conversei sobre abuso, e que elas falam assim, Duda, eu não consigo, por exemplo, deitar com meu marido. Se ele toca nisso, eu sinto que eu estou sendo abusada novamente. Lembra, né? Eu lembro. E graças a Deus, Deus me curou. Então, eu não tenho lembranças assim. Eu não posso dizer, olha, foi assim, 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 assado, né? E eu pedia muito pra Deus tirar isso da minha memória. Por exemplo, às vezes eu vi uma pessoa, um homem idoso, e que me olhava com o olhar que meu avô me olhava, eu já saía chorando, pra mim acabava o dia, porque eu lembrava do abuso. E quando eu decidi ser curada, porque eu falo muito sobre decisão, né? Nós temos que decidir. Nós temos o abusado, em todas as formas, ele tem 2 níveis, 2 jeitos de se tratar. Ou você vira a pessoa que se vitimiza por tudo, a pessoa que sofre, que só chora, que nada dá certo, ou você ergue a cabeça, entende que foi um processo de Deus na sua vida para que você possa curar outras pessoas e seja curado. E aí, com 9 anos eu vim embora pra cá e foi onde o meu abuso acabou. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Meus pais, minha mãe nunca imaginou, porque a minha mãe ela era muito apaixonada pelo pai dela. Muito, muito. E o meu maior problema com a minha mãe, que eu falo no outro vídeo, meu maior problema com ela, que eu tinha com a minha família, era esse. Porque a minha mãe amava muito o pai dela. E ela falava muito assim, eu lembro nítido que ela falava, eu amo muito mais meu pai do que a minha mãe, ela falava. E eu nova, eu não entendia, eu falava, meu Deus, como que essa mulher não tá vendo o que ele tá fazendo comigo? Como que ela pode amar um homem que faz isso comigo? Né? Então, pra mim era muito ruim. E eu passei a odiar a minha mãe, a culpar a minha mãe pelo que o pai dela fazia. E você nunca contou, nesse período você ficava quieta? Não, nunca. Dos 5 aos 9 anos eu nunca contei. Nunca contamos pra ninguém, nem eu e nem as minhas primas. E a gente também não comentava, eu e as minhas primas. Você vê que é muito louco isso, que a gente não... Assim, é tão diabólico, tão demoníaco, que a gente não conseguia nem se falar. Uma com a outra. Uma com a outra, tipo assim... Você também não gosta? Ou tipo assim, o que é isso? Porque hoje eu paro e penso assim, meu Deus, por que eu não falei pra minha mãe? Por que eu não corri contar pra minha mãe? E eu vou dizer pra pais que estejam assistindo a gente, sejam amigos dos seus filhos. É verdade. Conversem com eles, né? Porque o nosso maior medo é contar pra um pai e uma mãe e eles não acreditarem na gente. Ou culpar a gente. Por quê? Porque o abusador, ele não age assim, vem aqui que eu vou te abusar. Não. Ele age de uma forma, principalmente com crianças. Se você contar... Sutil. A culpa é sua, entendeu? Porque até hoje, quando meus pais descobriram e foram conversar com meu avô culpou a mim. Ele disse que eu me oferecia pra ele. Então, assim, o abusador, ele é muito doido, né? E assim, é demoníaco. Hoje eu amo, graças a Deus, eu amo muito meu avô, porque eu entendo que o processo, eu creio que ele também tenha sido abusado, porque o incesto vem de família já, sabe? Então, o pai dele fazia com as filhas, a primeira eram as filhas, entende? Então, o primeiro homem das filhas era o pai. Entende? Então, assim, eu creio que meu avô foi abusado também. Então, assim, hoje, eu até um belo dia, eu falei assim, Deus, por que eu culpava tanto a minha mãe? E eu não culpava tanto meu avô, quanto eu culpava a minha mãe por não ter me cuidado, né? E aí eu entendi, assim, que na verdade é muito, como que eu posso dizer... É mais fácil a gente perdoar a pessoa que também foi abusada, por exemplo, que eu colocava assim, meu avô também foi abusado. Certeza que
um coração tão puro que a gente tinha. Eu falo, é o coração puro. Que eu pensava assim, eu creio que fizeram isso com ele também, né? Ele nunca confessou nada pra gente, mas eu acredito que isso aconteceu com ele. E eu falava assim, mas por que, né, que eu culpava tanto a minha mãe? E realmente, às vezes a gente acaba cedendo pro lado mais fraco, né? Mas hoje eu entendo os propósitos de Deus. Duda, eu tô pensando aqui em algo, porque assim, a gente vive hoje, a internet, ela é muito boa, porém ela também tem um lado ruim, né? E a gente vê hoje pais trabalhando enlouquecidos para dar uma vida melhor para os seus filhos, e os filhos não querem dinheiro, não querem presente, eles querem atenção e amor. É claro que a gente pensa em tudo isso porque a Aliessa, tá, mas o que eu vou dar pro meu filho comer? Arroz ou amor, né? Então tem tudo isso, só que eu acredito que em tudo na vida existe equilíbrio, em tudo na vida. O tempo de você ficar com teu filho, o tempo de você ir trabalhar. Eu sei que muitas vezes você deve chegar em casa cansado e você quer só deitar no sofá e descansar e dar uma desligada. Só que se você tem filho, você precisa entender que você precisa se submeter a isso. Sim. E encarar o papel de adulto e acreditar que tem uma pessoa que depende de você para todas as coisas, tanto para comer quanto para vestir. E muitas vezes os pais chegam cansados e pro filho não incomodá-lo, eles falam, toma aqui, celular, vai assistir lá. E não sabe o que o filho está assistindo. E o que eu quero te falar? Às vezes tem comportamentos no teu filho que você está percebendo. Só que você está tão cansado, esgotado emocionalmente, fisicamente, que você prefere fingir que não está acontecendo nada. Só que tem filhos que estão hiperativos, acelerados, tem filhos que estão respondendo, tem filhos que estão batendo, tem filhos que você está falando não e não está obedecendo, porque às vezes ele está assistindo algo e isso é reflexo do que ele está vendo. Essas atitudes que ele está tendo é reflexo do que ele está vendo. E muitas vezes se trata também da questão do abuso. Então, as crianças, eu falo porque eu trabalho com crianças. As crianças, elas dão sinais. Muito mais do que adultos. Eu sei quando uma aluna minha está bem, eu tô falando de criança de 3 anos. E eu sei quando uma aluna minha não está bem, tem algo acontecendo na vida dela. Porque as crianças dão sinais e muitas vezes nós que não estamos atentos para entender o sinal. Na verdade, existem pais, e eu falo assim, hoje, logicamente, minha mãe, quando ela ficou sabendo, ela pensou em inúmeras coisas, assim, o que eu podia ter feito para mudar, por que eu não vi, né? Logicamente, hoje é muito mais falado do que antes. Exatamente. Eu nunca tinha escutado quando eu era criança, né? Hoje tem palestras nas escolas. E mesmo assim, Duda, por exemplo, hoje em dia, quantas vezes você já falou isso na internet? Poucas vezes. Na verdade, nenhuma vez na internet, nenhuma vez. Então, é a primeira vez agora. É a primeira vez. Então, assim, acaba que as pessoas, elas não querem saber se tem alguma coisa acontecendo, porque não quero saber, não quero ouvir, não quero viver, não. Então, assim, elas acabam bloqueando, só que tem pessoas clamando por socorro. E precisa ser falado mais sobre isso, né, Duda? Sim, e principalmente, por exemplo, assim, tem pessoas que bloqueiam, né? Eu tenho uma conhecida minha, né? Que quando ela ficou sabendo, ela simplesmente fingiu que nada aconteceu. Né? Então, assim, eu falo que hoje eu tenho uma família e quem não conhece minha família, gente, pode mandar mensagem que a gente vai marcar uma janta. É porque, boa. É boa, porque vai. eu tenho pais, assim, excelentes. Que eu me orgulho muito em falar que eu tenho eles. Porque a minha mãe e meu pai foram essencial para minha cura. Né? Porque quando eu contei isso pra ela, minha mãe descobriu quando eu tinha 14 para 15 anos. Mas é que você nunca manifestou também, né, Duda? Não, na verdade, a maioria, e eu sou o tipo de pessoa em que eu consigo ver que a pessoa foi abusada. Até ontem eu conversei com uma conhecida minha, que chegou na igreja há pouco tempo, e ela tá indo na nossa célula, e eu falei pra ela, você foi abusada, né?
Ela falou, eu fui. Eu falei, eu também fui, cara. Eu vejo certinho quando a pessoa foi Mas, abusada. Duda, então quer dizer que tem crianças que demonstram A e maioria. tem crianças que não demonstram? Não, eu creio que todas elas demonstram. Eu creio que todas elas demonstram De alguma de forma. alguma forma, entende? Tem algum comportamento? Só que às vezes os pais, é aquilo que você falou, os pais estão tão preocupados em cuidar no sentido dar De dar roupa, melhor coisas e tal. dar roupa, dar comida, dar inúmeras coisas e esquece de dar a atenção devida para os filhos, Emocionalmente falando. emocionalmente, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho a Bela, né? E eu falei, o dia que nós, até antes de ter filhos, eu conversei com Wesley, eu falei assim, Wesley, se nós tivermos filhos, eu não quero precisar ter que deixar na casa de tal pessoa. Eu quero ter filho e se eu tiver que trabalhar com a Bela, eu vou ir trabalhar com a Bela deitadinha ali. Falei pra ele. Só que se eu fiz a minha filha, eu vou educá-la e criá-la da minha forma, né? E o que acontece hoje em dia é isso. Não que, logicamente, tem pessoas que precisam deixar meu babá. Tem pessoas que precisam... Eu sou privilegiada em poder ter a Bela comigo, porque eu, né, trabalho, eu sou cabeleireira, então, graças a Deus, meu serviço é muito mais tranquilo. E eu disse assim, eu quero poder cuidar, porque realmente o nosso medo é muito grande, o mundo tá cruel. Mas é o fato de você conversar com o seu filho, né? Por exemplo, minha mãe, ela nunca tinha sentado comigo e tinha dito, olha filha, não pode tocar aqui, não pode tocar aqui, não pode tocar aqui, não pode tocar aqui, né? E o fato é de você olhar para o seu filho e dizer, você pode confiar na mamãe. E pode contar tudo. E pode contar tudo pra mamãe, tudo, porque a mamãe sempre vai confiar em você, né? Só que aí nós vivemos numa casa onde se você quebra um copo, a sua mãe te descasca. Meu Deus, foi um acidente, né? Então, assim, esse é o problema. Tem pais batendo em filhos, brigando com filhos por pouca coisa. Então, como ele vai confiar em você pra te contar isso? Exato. Você entende? Então, assim, é um processo muito grande. Você tem que ser amigo do seu filho, né? E hoje em dia nós vivemos uma sociedade em que os pais estão, celular, trabalho, celular. Tem muitos casamentos acabando por causa disso. Trabalho, celular, briga. Trabalho, celular, briga. Então, é terrível isso. É terrível. Então, seja amigo dos seus filhos, né? Aprenda a conversar, filho. Você pode confiar no pai. Você pode confiar, principalmente pai, né? Eu falo muito, o pai é essencial para a filha, né? Às vezes a gente acha que é a mãe que tem que conversar sobre sexo com a filha, né? Depois de grande. E na verdade não é a mãe, é o pai. Porque só o pai vai saber dizer realmente o pensamento de um homem. E também a gente precisa saber de dentro da nossa casa. Sim. Eu preciso saber o que é certo e o que é errado aqui dentro da minha casa, para que as pessoas lá fora não me ensinem. Sim. Não é? Sim, com certeza. E eu falo assim, por exemplo, a minha mãe, ela falava assim, quando eu contei pra ela, ela disse assim, eu imaginava qualquer pessoa, menos o meu pai. E realmente, hoje em dia, as coisas acontecem por causa disso. Porque mães, pais, confiam em qualquer um. Acreditam em qualquer um, entendeu? Então, assim, eu falo muito sobre isso. Não que você vai sair desconfiando do seu pai, não que você vai sair desconfiando da sua mãe, mas saiba educar a sua filha corretamente, cuidar dela Para corretamente. que ela também tenha voz ativa de falar, não, aí não pode. Ou mamãe, pode ser uma coisa estranha. Isso, e aí, hoje em dia, os pais não sabem conversar com os filhos. Esse é o problema, porque dá celular pro filho, vive no O filho celular. vai falar, depois de conversa, Não quero falar com você, agora, entende? Tô cansado, me deixa, vai pra frente da Precisa televisão. aprender a dar liberdade. Filho, qual que é o problema, né? Eu costumo dizer que a família precisa ter um tempo de qualidade, né? E hoje em dia, as pessoas não estão tendo esse tempo de qualidade. Qual é o tempo de qualidade? Eu costumo dizer,
você tem que ter o tempo de qualidade com a sua esposa e o seu marido, né? Onde você vai deixar os seus filhos de lado um pouco, porque também tem um problema de pais que colocam só os filhos na frente. O filho no frente e o resto... O casamento acaba sendo totalmente destruído. E também você precisa ter momentos de qualidade em família, onde você vai desligar o celular, desligar a televisão. Ó, vamos lá, a gente vai vamos jantar, agora a gente vai jogar um jogo, a gente vai brincar disso, né? Esse é o tempo de qualidade, é você ser amigo realmente do seu filho. Duda, como que foi pra você, aconteceu tudo isso dos 5 aos 9, você veio pra cá, tal, você contou pra sua mãe como foi e quando foi seu processo de cura, de perdão, de cura? Porque muitas vezes tem pessoas nos assistindo que falam, eu tenho ódio dessa pessoa. Sim. Eu não quero ver a cara dele. Eu não quero ver a cara dele, me fala pra fazer tudo, menos perdoar essa pessoa. Enfim, esse é um assunto que você tem legalidade pra falar, eu já não posso, sabe? Então, assim, como que essa pessoa pode fazer isso? Então, eu, na verdade, eu tinha muito problema, assim, eu dizia, como que Deus é um Deus Pai se Ele me deixou ser abusada? Era a frase que eu mais tinha. Um vitimismo, talvez. E a gente tem o costume de descontar em Deus a maldade do homem. Porque, na verdade, é aquilo que eu disse. Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. Ele não pode... Ele não nos fez fantoches, né? Então, assim, a maldade tá no mundo. Infelizmente. Né? E graças a Deus, eu creio que Deus, ele transforma tudo, né? Eu falo de Deus desde o começo. Deus transforma a nossa história. O que era para ser algo terrível e talvez ser uma menina drogada, lésbica, sei lá, qualquer outra coisa. Eu sou uma menina... Você decidiu fazer diferente. Eu decidi fazer diferente. Só que aí que tá, aí é a palavra-chave, decisão. Porque o perdão e o amor não são sentimentos, é decisão. Porque como que você vai falar pra você, age por sentimento, Duda? Você nunca vai perdoar um cara desse. Nunca. Só que se você falar, não, eu decido perdoar, porque quando você decide perdoar, você não tá liberando a outra pessoa, você tá se liberando daquilo, né? Eu sempre falo assim que o passarinho, ele pode até pousar na sua cabeça. Então uma pessoa pode até te ferir. Só que você que decide se esse passarinho vai fazer ninho na sua cabeça, se vai gerar mágoa, amargura, tristeza ou não. Então, a decisão de falar, não, cara, eu não quero viver isso. Eu fui, depois, passando por tudo isso, quando eu contei para os meus pais, com 15 anos, com 17 anos, eu fui para Jocum, né? Que eu falo no outro vídeo também. E lá, eu falei para Deus, eu lembro que foi meu processo de cura foi totalmente lá. E eu falei para Deus assim, Deus, se... O Senhor, porque eu era uma pessoa assim de muita... Eu tinha muita desconfiança, assim, né? Então, isso é uma característica do abusado, é essa. Ela não confia nas pessoas, muitas pessoas. Muitas das pessoas que foram abusadas, elas tendem a machucar primeiro as pessoas para que as pessoas não machuquem elas depois. Então você pode ver, geralmente eu fui uma pessoa de poucos amigos, pouquíssimos amigos, porque eu nunca tive a língua presa assim na boca, sabe? Eu sempre falei tudo que vinha à minha mente e às vezes era grosseira com as pessoas, porque eu preferia ferir primeiro do que ser ferida. Entendi. Entendeu? Então, pra qualquer pessoa que se aproximava de mim, iria me ferir de uma certa forma. E aí eu fui pra Jocum. E lá eu falei pra Deus assim, Deus, se o Senhor realmente fez com que esse abuso se transforme em algo bom pro teu reino, pra tua glória, então o Senhor vai ter que me mostrar. Eu quero ver. E eu me vitimizava muito pelo abuso. Muito. E eu falo assim, gente, que tem histórias piores do que a minha.
Tem uma pregadora que é Joyce Meyer, não sei se você já ouviu falar. Joyce Meyer. A história dela, ela foi estuprada mais de 200 vezes pelo pai, pelo próprio pai, né? E ela é uma pastora hoje, uma missionária. Então, se você não souber da história dela, procura também, que é maravilhosa a pregação dela e o testemunho. Ela tem livros. Tem. São muito bons. E aí, eu lembro que eu falei pra Deus, eu quero ver a tua glória se manifestar. E lá na Jocum nós temos, nessa escola, nós temos a aula prática, né? E a teórica. Nós fizemos 3 meses de teórica e o restante de prática. Então a gente estuda menos do que pratica, né? Porque a gente aprende na prática. E aí eu me inscrevi para ir para Costa Rica, para outro país. Só que Deus fechou as portas de uma forma assim e falou: não, você não vai, você vai ficar no Brasil. Amém, né? Na hora, logicamente, eu falei: não, eu quero, não, mas você não vai. E Deus me levou para uma cidade em Itapoá, Santa Catarina. E lá Deus levou eu e mais um outro grupo de missionários para trabalhar com um orfanato de crianças abusadas. Gente, foi tão libertador e eu vi tanto o amor de Deus, cuidado dele comigo. Porque, sabe, Duda, não te cortando, às vezes a gente pensa, a pessoa que é abusada, ela pensa que foi só com ela. Só com ela. Que a dor dela é maior que todo mundo, que o sofrimento dela é o pior de todos, né? E tem pessoas que sofrem muito mais com muitas outras coisas, né? E aí lá eu lembro que uma menina que me tocou muito foi uma menina com 13 anos, ela estava grávida pela 2ª vez do pai, né? Ela chamava o filho dela de irmão. Ela já era tão, assim, mais... Porque a mentalidade, né? O abusador, ele trabalha muito com a mentalidade da criança, né? Por exemplo, olha, você não pode contar pra ninguém porque você é culpada de Deus estar fazendo isso em você, entendeu? É você, se você contar, a culpa vai ser sua, entende? Todo mundo vai brigar com você vai criar problema na família. Então, você pega uma culpa que não é sua, uma responsabilidade que não é sua, entende? Então, a menina, ela já era doidinha, sabe? Com 13 anos ela não tinha uma mentalidade já boa, sabe? Ela não raciocinava bem. Então o filho dela era irmão pra ela, sabe? E ela estava grávida, ela falava: eu estou grávida do meu irmão. É muito louco, realmente era, né? Ia ser irmão dela, mas era muito louco. E ela queria voltar. Não, eu quero voltar. O orfanato tinha pego ela, tudo. Ela, não, eu quero meu pai, eu quero voltar. E eu falava: meu Deus, e aquilo me doía tanto. Eu chorava. Eu acho que eu fiquei 1 mês nesse orfanato, trabalhando nesse orfanato, que eu chorava tanto. Eu fiquei, acho que uns 10 dias só chorando. Porque eu dizia: Deus, como Deus? Eu falava como? Só que Deus estava trabalhando na minha vida ali. Trabalhando em cada detalhe. Eu me via sendo cuidada por Deus. Né? Porque quando eu cheguei aqui em Ceilândia, eu cheguei com 9 anos, né? Foi onde meu abuso acabou. Quando eu cheguei aqui com 9 anos, eu menstruei. Então, talvez se eu ficasse lá, se eu tivesse ficado lá, eu teria engravidado do meu avô. Entendi. Entende? Então, assim, eu falei assim: Deus, o Senhor foi tão bom comigo. E eu vi os propósitos de Deus de mudar uma rota pra me cuidar. Você, ao invés de olhar as coisas pelo lado ruim, você decidiu olhar pelo lado bom. Eu decidi olhar pelo lado bom. E eu fui vendo cada detalhe onde Deus estava cuidando de mim. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aí, mesmo assim, muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade em confiança. O meu abuso, o pior do meu abuso era esse: a confiança em Deus. Eu achava que tudo, qualquer pessoa me faria mal, que se um dia eu casasse, meu marido iria me abusar,
Sabe, era louco demais. Então a confiança, eu não confiava em ninguém. E eu lembro que eu fiquei 1 mês lá e nessa toda Deus me curando e me tratando. Nós saímos e fomos trabalhar num outro lugar. E nessa cidade tinha uma cachoeira, tudo. E o pessoal, vamos lá, nós estávamos no nosso momento de descanso. Vamos na cachoeira, vamos. E foi o pessoal que morava nativo de lá, que estava nos recepcionando. E ele tinha um menininho pequeno, assim. E a cachoeira era enorme, assim, muito grande. Tinha umas pedras, assim, dos lados, né? E o menininho subiu. E o pai estava na água e ele subiu. E eu fiquei olhando, assim, sabe? Por incrível que pareça, naquela hora, parece que o mundo parou. E eu falo muito para as pessoas que Deus, ele não fala com você, assim, tipo, ou filho, ou, sabe? Ele não tem uma voz específica para falar com você. Ele fala nos pequenos detalhes. Então, aprenda a ver Deus nos pequenos detalhes, né? Porque eu costumo dizer muito que, às vezes, eu escuto Deus no vento, sabe? E aí eu fiquei olhando e parece que o mundo ficou em câmera lenta naquele momento. E eu fiquei olhando e o pai da criança disse assim, pula, pula. E ele tava alto. E ele disse assim, eu tô com medo, pai. E eu me vi nisso, porque Deus falava, pula na minha graça, pula pra mim, pula no meu perdão. E eu dizia pra Deus, eu tô com medo. E eu me vi naquela criança e a criança falou assim, pai, eu tô com muito medo, é muito alto. E ele disse, o pai dele disse uma frase que foi muito libertador pra mim. Ele falou assim, filho, é o papai. E quando ele disse isso, a criança se jogou. E naquele momento, eu senti tanto amor de Deus que eu consegui decidir perdoar o meu avô. Nossa. Porque Deus falava pra mim, pula, pula. E às vezes a gente só tem medo de dar um passo pro perdão. Às vezes a gente tem medo porque na verdade eu falava assim, Deus, não é justo. Não é justo, eu passei por tudo que eu passei com ele e eu tenho que perdoar. Não é justo. Só que eu esqueci que quem faz a justiça é Deus. Não sou eu, né? E Deus é um Deus justo, né? Mas hoje, meu pastor fala muito sobre isso. Ele fala uma frase que eu levo pra vida, que ele diz assim, a mágoa é a mesma coisa que eu tomar veneno e esperar que o outro morra. E eu não estava matando meu avô com a minha mágoa. Eu me matava aos poucos, né? E para ele era como se nada nunca tivesse acontecido. Ele vivia uma vida como se nada nunca tivesse acontecido. Só que eu vivia presa naquilo. E aí eu decidi. Só que realmente é aquilo que eu sempre digo. É um processo. É um processo. Não foi assim. Eu não perdoei assim, né? Eu decidi perdoar. A decisão começou ali num passo. E aí eu era presa a muitas coisas, eu lembrava de muitas coisas. E principalmente no cemitério, no meio da mata onde eu era abusada. E eu lembro que numa das aulas da Jocum que a gente voltou, quando a gente voltou, a menina falou assim pra mim, Duda, eu te vejo trancada no meio de uma mata. E tudo que relaciona você está em volta dessa mata. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, como assim, né? Mas o que era? Como eu me vitimizava tanto, eu colocava o abuso em volta de tudo. Não, porque ninguém me sou assim, porque me abusaram, tá acontecendo isso. Eu machuco pessoas porque eu fui abusada, porque eu fui machucada, ninguém entende isso, né? Se hoje eu sou assim, foi porque o fulano fez isso comigo. E ela falou assim pra mim, só que Deus está te pedindo agora
Você quer sair dessa mata? E foi no momento aonde eu consegui sentir o perdão sem a dor. Porque antes eu tinha decidido perdoar, mas eu não disse que não estava doendo ainda. Entendi. Doía muito, 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 a ponto de eu não conseguir falar. E aí ela falou assim, só que é uma decisão. Ela disse, dá um passo. E ela pediu para eu fechar os meus olhos. E eu me vi realmente criança dentro da mata. De como eu era abusada. No mesmo lugar, era uma chácara do meu tio e os meus avós moravam lá. E eu me vi naquele lugar e faz muitos anos que eu não ia pra lá. Porque quando eu saí com 9 anos, logo depois meu tio vendeu a chácara, então fazia muito tempo que eu não via. Eu não sei como que eu fui lembrar daquilo, assim, de tão louco que tava na minha mente já, que eu lembrei, surreal, assim. E eu fechei os olhos e eu me vi lá dentro. E eu escutava a voz dela, mas eu não conseguia abrir os meus olhos e ver o mundo real. Eu só via aquilo lá. E eu me vi uma criança muito triste, chorando no meio da mata. Que é uma mata muito feia e, né, pra mim era muito pesada. E dentro dessa mata era um cemitério de pessoas antigas. E aí eu lembro que ela falou assim, decide sair. E eu tava tão presa que eu não conseguia dar um passo. Eu não conseguia dar um passo na sala. E ela falava, Duda, sai daí. E eu só sabia chorar. Na visão, ela falava fora, sai, e na minha visão eu só chorava. E aí eu lembro que eu pensei na hora, nessa visão, eu lembro que eu, criança, pensei e disse, Deus, me tira daqui. E eu vi uma luz muito grande, assim, uma luz que segurou na minha mão e me tirou da mata. E eu lembro que era um carreiro, assim, longe do cemitério. Só que quando Deus me tirou daquela mata, foi tão rápido que logo eu vi a luz, porque era uma mata muito grande, então não tinha muita luz lá dentro, né? Então quando eu saí assim, eu vi a luz e o campo, da onde os bichos ficavam. Quando eu abri os meus olhos, eu estava do lado de fora do quarto onde eu estava quando ela começou a orar comigo. Eu simplesmente flutuei. Ela disse que eu flutuei, que ela ficou. Quando eu abri o olho, ela estava chorando. A menina a minha 1 a 1, né, que ela fazia discipulado comigo. E ela disse assim, Duda, você flutuou. Ela falou, porque eu não lembro de ter dado um passo, nenhum. Não dei passo nenhum. Você precisou da ajuda de Deus. Eu precisei da ajuda de Deus. E é aquilo que eu falei. Às vezes, eu costumo dizer muito isso. Fale o que você sente. Né? Porque às vezes as pessoas ficam com isso. Eu fui abusada, mas nunca contam pra ninguém. Nunca procuram ajuda. Né? E às vezes, você não precisa procurar ajuda, minha ajuda. Apesar de que se você quiser, nós estamos aqui. Pra isso. Mas se você acha que você não confia em ninguém, se você pensa que não vai dar pra contar pra ninguém, então senta no seu quarto e fala pra Deus. Me ajuda. Me ajuda, né? E foi o que eu fiz realmente. Quando eu saí da mata, foi a primeira vez que eu não senti dor. E aí eu perdoei e nada nunca mais me doeu. Então hoje, pra mim, não dói nada disso. O abuso pra mim não me dói nem um pouco. Às vezes quando eu choro, não é porque tá doendo, mas é porque te emociona de tudo que Deus fez também, tudo isso, né? É pelo amor e cuidado de Deus. Nossa, porque eu falo assim, Ele me cuidou muito, muito nos pequenos detalhes. E Deus, assim, Ele é um pai, literalmente, Ele é um paizinho. Quando aconteceu tudo isso, eu pude confiar realmente nele, porque Ele é o pai que a gente pode se jogar, né? Na palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né?
Só que pra esse poder se manifestar nas nossas vidas, a gente precisa falar pra Deus que a gente é fraco e que a gente precisa de ajuda. Só que tudo isso que você falou, Duda, pra gente encerrar e concluir, é um processo. Foi o processo de você decidir querer perdoar, mas chegou num ponto, Deus, eu só consigo ir até aqui e agora, me ajuda agora. Aí ele vem e entra com o poder dele. Aí, tem as pessoas envolvidas nisso e, acima de tudo, o próprio Jesus, porque é ele que cura. E o mais lindo de tudo isso, ao invés de você, ao meu ver, eu acho isso surreal. Ao invés de você pegar toda essa bagagem e você se vitimizar e se fechar na gaiola, você decidiu falar, Deus, eu pego tudo isso, mas eu decido falar do teu amor. Sim. Olhar pelo lado bom, sabe? Porque só você e quem passou por isso sabe o quanto isso é forte. Muito. Né? E o quanto tem da pessoa falar, não fui eu que errei. Só que pelo bem de vocês, de quem passou pelo abuso, a importância do perdão fala mais sobre nós do que sobre os outros. Porque você tá deixando de viver a tua vida amarrada e presa naquilo que Satanás queria. Que você ficasse presa naquilo dali. Aquilo dali. E estragar uma história, né? Porque exatamente. Eu falo assim, eu sei que Deus me fez pra pregar o evangelho dele, né? Eu sei que Deus me fez porque eu seria uma representante dele aqui na Terra. E Satanás também sabia disso. Então, qual que é os planos de Satanás? É estragar. É estragar esse processo. É dizer, não, ela não vai ser sua, ela vai ser minha. Né? E não o pastor mesmo fala, na verdade, Satanás ele não está preocupado, ele não quer que faça você pecar. Não, ele não é isso. Ele está preocupado com a sua salvação, ele quer você para ele. Né? E te manter presa. Ele quer te manter presa. Então, assim, pra mim foi libertador. Eu acho que a palavra que define esse vídeo mesmo é libertação. E uma das coisas que me ajudou muito, que eu espero que ajude as pessoas aí de casa, né? Uma vez uma pastora falou pra mim assim, Duda, por que Jesus morreu na cruz? E eu como sempre fui cristã, eu sei que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, né? E para nos salvar. Só que ele não fala assim, Jesus morreu na cruz para salvar só as pessoas boas. Ela falou para mim, Jesus morreu na cruz só pela Eduardo, o pai e a mãe dela. Jesus morreu na cruz por quem, Duda? Por todos, eu falei para ela. Ela falou assim, e todos, você sabia que inclui o seu avô? E naquele momento, eu sabia que isso incluía o meu avô, mas eu não queria entender. E ela disse assim, você sabia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, mas também pelos pecados do seu avô? Ele morreu para perdoar os pecados dele. Só que se você não perdoa o seu avô, você está olhando para Jesus e está dizendo, Jesus, não valeu de nada você ter morrido por ele. Porque eu sou maior que você. Eu não perdoo. Quando ela falou isso pra mim, eu me senti a pior pessoa do mundo. Tem uma parábola que fala sobre isso. Então, assim, é um processo. É um processo. É um processo. Tem inúmeras coisinhas que foram encaixando pra que hoje eu fosse quem eu sou, né? Mas, assim, o maior de todos foi entender que Satanás, ele trabalha pra te derrubar, né? O inimigo tenta te derrubar. É literalmente isso. O trabalho dele aqui na Terra é te derrubar. E às vezes Deus não pode mudar a situação, né, em que você está. Por exemplo, o abuso. Ele não pode mudar na hora porque era uma escolha, né, do mal que meu avô tinha. Mas o que ele escolhe é mudar a sua história, né? E Deus realmente mudou a minha história. Não é a partir do seu avô, mas é a partir de você. O que eu serei, né? Eu podia ser a pior pessoa do mundo, talvez me Às tornasse vezes, uma Duda, abusadora. é isso que eu ia falar, porque que nem você falou, eu acho que o meu avô foi abusado. E a maioria? Poderia ter continuado, Sim. mas você decidiu falar, ei, para aqui. Para aqui. Eu decido escrever uma nova história.
né? E transformar o mal No bem. no bem. Meu Deus, que profundo, que profundo, que profundo. E eu acredito que esse vídeo define numa palavra que se chama libertador. É realmente você sair da gaiola, onde Satanás fica jogando jugo, peso, fardo, palavras que foram pensamentos, lembranças, e você falar, eu não quero mais viver tudo isso. Porque lembrando, a pessoa que não perdoa, ela não está perdoando ela mesma. E ela que está paralisando a vida dela, né, Duda? Sim. E assim, pra encerrar, o que eu tenho pra dizer é fale, né? Porque às vezes tem pessoas, tem mulheres que até hoje com 50, 20, 40, 30 anos e nunca falou. Por quê? Porque o inimigo coloca na cabeça que você vai destruir a sua família, que você vai trazer um problema para sua família porque você está contando um abuso. Então, gente, não deixe o inimigo tocar na sua mente. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça e dizer que você é algo que você não é. Entende? Então, assim, fale. Comece a colocar para fora, porque Jesus ele só muda a sua história a partir do momento em que você fala, que você decide mudar a sua história. Uau, muito bom. E ela frisou muitas vezes sobre falar. Então tem algo importante aí. Fale e libere. Eu acho que é essa palavra, falar e liberar, né, Duda? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. É um pouco tabu falar sobre isso ainda hoje. Tem muitas pessoas aguentando quietas, mas nós estamos aqui para não apresentar o problema para você, mas apresentar a solução, que é o próprio Jesus Cristo, esse Deus Pai que nos ama, que nos protege e que está estendendo a mão para você hoje, se você está precisando de ajuda. Terminando esse vídeo, eu quero falar que tanto eu quanto a Duda, nós estamos aqui dispostas a ajudar. Então, se você está precisando conversar com alguém, nós nos colocamos à disposição, tá? Que Deus abençoe você e sua família e que essa cura do Senhor, que a presença de Deus e que a gente possa desfrutar de tudo isso e desse Deus Pai que Ele é para nós. Um beijo, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Beijo e até mais. Tchau!